Bom dia, irmãos e irmãs. Eu sou o irmão Ricardo Lopes de Mendonça. Estou aqui com o irmão José Eduardo Dioto. Estou falando como presidente da Estaca Ribeirão Preto Sul e me dirigindo especialmente para os membros da Estaca Ribeirão Preto Sul. E o propósito desse vídeo é nos conscientizar a respeito de dois assuntos. Vamos tentar falar sobre as recomendações eclesiásticas e também as recomendações práticas, né, diante desse desafio que nós estamos vivendo do coronavírus. Olhando para a parte eclesiástica, irmãos, eu queria que vocês pudessem se lembrar de uma escritura que está lá em Alma 60, 21. Nessa escritura, Moroni, ele estava chamando a atenção de Paurã, que não estava enviando a, suprimentos e coisas para aqueles que estavam na guerra. E ele não sabia de todos os fatos, né? Ele diz assim, ou pensais, Alma 60, 21, ou pensais que o Senhor continuará a livrar-nos, enquanto nos sentamos em nossos tronos e não fazemos uso dos meios que o Senhor nos concedeu? Então, eu queria usar essa escritura no sentido de nos ajudar a lembrar que é, o plano de salvação, a obra de salvação precisa continuar mesmo nesses dias do coronavírus. Estamos com reuniões suspensas, não tem aula no seminário, no instituto, não nos reunimos mais. Porém, não podemos nos sentar nos nossos tronos, como ele diz aqui na escritura, né, e não fazermos uso dos meios que o Senhor nos concedeu. Que meios que o Senhor nos concedeu? O Senhor nos deu a internet, né? O Senhor nos deu celulares, o Wi-Fi, né? Além de os computadores. E é importante que nós façamos uso dos meios que Ele nos concedeu para fazer a obra dele, para que não paremos, né? A ministração e tudo mais. Veja, além desses meios físicos, nós temos os profetas vivos, nós temos também as escrituras, nós temos os aplicativos, né, que a igreja disponibiliza, nós temos a nossa bênção patriarcal e muitas coisas que nós podemos fazer uso para que a obra do Senhor continue avançando, né? É um momento também de continuarmos pregando o Evangelho pelo Facebook, pelas redes sociais e fazermos uso dos meios que o Senhor nos concedeu. Veja, na carta que o Senhor, a primeira presidência escreveu, no finalzinho ele diz assim, prestamos testemunho do amor do Senhor durante este período de incerteza. Ele vai abençoá-los para que encontrem alegria à medida que derem o melhor de si para viver o Evangelho de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Então o que a gente quer dizer é que não é um momento de pânico, nós estamos vivendo um momento difícil, de incerteza, mas é importante que nós demos o nosso melhor, que nós façamos o melhor uso dos meios que Ele nos concedeu para continuar a obra de salvação. Dito isso, também gostaríamos de falar aqui com o irmão Dioto, que é um especialista da área de educação e saúde, que pode nos trazer muito mais coisas que são úteis para nós nesse momento. E também gostaria de lembrar que os profetas têm ensinado há décadas, né, muito tempo na igreja sobre armazenamento, sobre nos livrarmos de dívidas, e agora chegou o momento de aplicarmos isso. Quem tem o armazenamento, é o momento de usar, evitar ir para o supermercado, para as coisas, porque isso pode, o Dioto vai explicar, nós podemos ser meios de contágio de outras pessoas que são mais vulneráveis. Então, quem não tem um armazenamento, faça agora, compre algumas coisas extras para casa, tenta fazer, né, um esforço para ter em casa e para que você evite de sair, né, para não ser um agente contaminador. Eu vou passar o tempo então agora para o Dioto, que vai falar para vocês um pouco mais, mas fica aqui também a minha orientação para que a gente não desanime, a gente possa dar o nosso melhor nesse momento de incerteza, que o Senhor vai nos ajudar a encontrar alegria nisso. Testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos. Estou aqui com o irmão Ricardo e eu queria deixar uma palavra de tranquilidade para vocês. Isso é uma pandemia, ou seja, esse vírus está no mundo todo, mas também veja que agora o WhatsApp, toda a rede social, só fala disso. E a palavra do Senhor, nós também temos que continuar divulgando. Então, o pânico e essa paranoia não deve sufocar o nosso coração. A primeira coisa é que esse vírus, ele tem uma alta, ele se espalha com facilidade e contagia muita gente. Cada uma pessoa contagia duas. Mas veja, nós tivemos sarampo, e o sarampo, cada uma pessoa com sarampo contagia 18 a 20 pessoas. E não tivemos esse pânico, tá?
Outra coisa, vírus era uma gripe fraca. Vírus da gripe aparece quando? Geralmente no inverno. O que acontecia na China e em Wuhan? A temperatura era 9 graus negativo, né, lá em Wuhan, e na China 5 negativo. Qual que é a nossa temperatura aqui? Nós estamos ainda no verão, tá? Temperatura quente, 30, 33 graus. E quando entrar o outono ainda é calor. E, portanto, esse vírus ele não vai conseguir atingir o que atingiu na Itália, na China, aqui. Mas nós devemos fazer as nossas coisas. Bom, primeira coisa, a letalidade dele, né? Ele não pega crianças de 0 a 10 anos. Não pega. Não sabemos por quê, mas o vírus não contagia essas crianças. Mas elas serão fonte, né, de dispersão. Elas podem ter o vírus e dispersar e não ter sintoma. É o que a gente chama de assintomático. Então, a primeira coisa que deve tomar cuidado são as pessoas a partir de 60 anos de idade e que tenham algum problema de saúde. Vou elencar os problemas. Pessoas, né, que são diabéticas e, obviamente, não estão controladas, que são hipertensas, né, que têm obesidade, que têm algum problema ou procedimento cardíaco, colocou um stent, já infartou. Tá? Essas pessoas precisam tomar certos cuidados. E qual é o cuidado de pessoas idosas? Então, eu vou elencar aqui para vocês, rapidamente, algumas coisas que os idosos da nossa ala, tá, devem fazer. Primeiro, devem ficar em casa. Isso não significa que você vai ficar em isolamento. Pessoas que ficam em isolamento acabam ficando depressivas. Não é isso que eu estou dizendo. Ficar em casa é evitar ao máximo sair. Por isso que a gente tem já em casa uma reserva das coisas e sair estritamente para o necessário. Tá? Cancelar festas, aniversários, eventos, não participar de... Nós não estamos participando das nossas reuniões aos domingos, mas estamos em casa. Tá? Não receber visitas de pessoas, familiares ou amigos com infecções, né? Preferencialmente não receber visitas. Né? Separar utensílios domésticos, como garfo, faca, prato, você tem o seu. E, obviamente, ele já foi higienizado adequadamente. A outra coisa é, você pode também eliminar as toalhas de rosto, porque se você tem infecção, todo dia você vai lá e a pessoa põe a mão e põe o rosto. Então você deve ter uma toalha para você. Eu estou falando isso para os idosos. Tá? Isso já minimiza bastante. Manter distância pelo menos de 1 metro quando estiver conversando com uma pessoa. Vamos lembrar que dia 23 o governo vai iniciar a vacinação contra o influenza, que é o vírus da gripe, que vai vir depois. Então, o posto de saúde vai estar o quê? Lotado de pessoas, portanto, aglomeração. O que nós, idosos, porque eu também me incluo em idoso, vamos fazer? Vamos ao posto no horário que não tem o pico. Você pode olhar lá que eles até mostram qual que é o horário de pico. Você vai perceber que entre 11 e meio-dia e 1 hora, quase não tem ninguém. E no final da tarde, porque o posto fecha às 5 horas, lá para as 4h30, 5 horas, não tem quase ninguém. Então é nesse período que eu vou lá para me vacinar. Tá? Então eu também tenho que tomar a vacina da gripe, porque já tenho direito a ela. Não cumprimentar com um abraço, com beijos, aperto de mão. Simplesmente um toque que eu vou fazer aqui com o irmão Ricardo. Isso não significa que nós não temos sentimento para com a outra pessoa. É só um momento de distanciamento. Né? A outra coisa é lavar as mãos repetidamente, principalmente quando você toca na maçaneta, na porta, ou quando você vai no carrinho de supermercado. Entrou no supermercado, você já tem álcool gel, passa na sua mão e passa naquele ferro onde você vai conduzir o carrinho, porque muitas pessoas, ou milhares de pessoas, colocaram a mão lá. Outra coisa importante, não levar a mão ao rosto, aos olhos e à boca. Né? Higienizar adequadamente superfície de mesas e pias onde serão preparados os alimentos. Né? É o que a gente chama de higiene. Lavar as mãos antes de consumir os alimentos, e os idosos devem servir primeiro. Sempre os idosos devem ser servidos primeiro. Separar o quarto e o banheiro para o idoso, quarto e banheiro separado, porque é só ele que usa. Porque se passa a ser uso comunitário, por exemplo, eu trabalho fora e quando eu chego, eu vou levar o agente contaminante.
né? Então, se o idoso, isso é isolamento, não é só ficar fechado dentro de casa, é ter as suas coisas próprias, né? Uma outra coisa também importante é manter ventilação abundante, né? Deixe a janela e a porta aberta para que eu possa ter uma corrente de ar. Evitar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele diminui a temperatura das mucosas. Entender que aqui a boca é uma mucosa, é um meio quente e úmido. Então, evitar tomar coisas geladas. Agora, a gente tem que tomar chás, né? O chá é muito importante, porque ele vem aquecido e se a mucosa está quente, o vírus, né, ele não propaga. Então, eu tomo um sorvete. Não estou falando para vocês não tomarem sorvete. Você pode até tomar sorvete, mas o sorvete vai o quê? Resfriar a mucosa. Então, você vai ter um resfriado. Tá? Entrou na piscina, o corpo vai resfriar. Então, você vai favorecer a ação do vírus. Né? Não ir a hospitais com sintomas simples, tá? Porque se você tiver com sintoma simples, vai ao hospital, aí você vai se contaminar. Então, você só deve ir ao hospital se você tiver febre alta, tosse, corrimento nasal, tá? E falta de ar. Nesse caso, febre alta, tosse, uma tosse seca, coriza e falta de ar, você vai ao hospital. Procure um hospital que você tenha convênio. Por quê? Porque para finalizar e para fazer o teste, né, esses kits estão disponíveis lá. Tá? Então, às vezes, você tem um mal-estarzinho, já quer ir ao hospital. Não faça isso, porque aí você vai se contaminar. Separar a poltrona, a cadeira, o sofá, exclusivamente para o idoso. Então ele tem a cadeira dele onde ele senta. Quando ele senta, ele põe a mão, mas é só ele que faz isso. Tá? Uma outra coisa, alimentar a cada 2 ou 3 horas. Então, dieta balanceada. Quando você se nutre, nós somos o quê? Aquilo que nós comemos. Se você tem uma alimentação a cada 2 ou 3 horas, o seu corpo está o quê? Está preparado. Então, evitar sol em excesso, dormir bem, tudo isso faz você aumentar a imunidade. Quando você tem um sistema imunológico, né, qualificado, né, o vírus pode até entrar, mas vai ter uma resposta rápida. Na vigência de infecção, né, iniciar imediatamente hidratação. Então, o que os vírus não gostam? Vocês sabem disso, eles deixam tudo ressecado. Então, o idoso, a partir dos 50 anos de idade, as pessoas, por um mecanismo fisiológico, não sentem muita sede. Então, elas não bebem água. Então, por favor, hidratem-se muito. Bebam muita água, de 2 a 3 litros por dia. Se você mantém-se hidratado, o vírus também dificulta a sua penetração. Né? É basicamente isso que eu queria dizer para vocês. E falar também que isso vai durar se você eventualmente tiver um pequeno sintoma, é como uma gripe. Né? Eu já estou há 19 anos tomando a vacina influenza. E posso dizer para vocês que desse momento para cá eu nunca tive gripe. Por quê? Porque já estou imunizado. Então a imunização é importante. Mas esses recursos também, a prevenção, é muito mais importante. Tá bom? Então eu queria deixar aqui uma mensagem, que nada te preocupe, que nada te atormente, com paciência tudo se alcança, porque só Deus basta na nossa vida. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Lembra que a mão do Senhor está sobre nós, e ela nos protege e nos livra do perigo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Um grande abraço espiritual a todos vocês, e que nós possamos, eu acredito que 1 mês e meio, tudo isso vai passar, e nós vamos poder nos ver e compartilhar com os irmãos na capela, aqui no seminário. Eu deixo um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Dioto. E assim, terminamos aqui esse vídeo. Obrigado para você que teve a paciência de assistir tudo. Acho que é importante compartilhar com os membros. Lembra que o propósito dele ele foi feito para os membros da Estaca Ribeirão Preto Sul. Né? A gente não tem a intenção de ficar passando para tanta gente não, mas é para orientar os nossos membros mesmo, né? Até porque outros presidentes de Estaca podem entender e perceber outras necessidades. É o que a gente percebeu aqui na nossa Estaca, foi isso. Muito obrigado e a gente se vê. E agradeço aqui, irmão Dioto, por esse tempo. Tchau, tchau.